funciona, irmãos. Nós não podemos deixar a palavra somente no âmbito espiritual, mas nós temos que tirar do espiritual e trazer para o natural. Assim você vai vencer todos os dias na tua vida. Não quer dizer que você não vai passar por problemas e tribulações. Muitas vezes vamos. Mas nós estamos confiados e escondidos naquele que é maior de todos, o nosso Deus. Amém? Estava vendo o pastor Yon, da Coreia do Sul, e ele estava dizendo que fica impressionado com as igrejas brasileiras que têm culto somente de 1h30 no máximo. Os cultos lá na Coreia do Sul geralmente têm 6, 7 horas de duração. E ele diz que ninguém levanta do lugar e não vê movimentação no templo. E ele fica impressionado quando as pessoas no Brasil, quando chega 1h, 1h30, elas já começam a ficar inquietas, elas já começam a se movimentar, loucas para ir embora. E ele estava dizendo, o Brasil precisa entender e aprender a cultuar a Jesus como ele merece. Eu quero trazer uma palavra. Você não se importa se nós passarmos mais de 1h aqui, é ou não é? Amém? Amém, irmãos? Você tiver um compromisso, você está liberado. Mas quando nós estamos na casa de Deus, principalmente no domingo, que é o dia da ressurreição, é o pacto da graça que o Senhor fez na nova aliança, o sábado antiga aliança, o domingo nova aliança, o pacto da graça, você tem que entender que quando você vem cultuar a Deus, você coloca o teu pé naquela porta ali, Salomão já dizia, guarda o teu pé, isso é, tem reverência na presença de Deus, tem reverência na casa de Deus, preste atenção naquilo que você vai falar, preste atenção nas coisas que você vai escutar, porque vão ser úteis para a tua vida. Eu quero trazer uma palavra nessa noite. É uma palavra que se refere aos 4 ventos da terra. Eu vou pedir para a Sarinha ir colocando alguns slides que eu fiz para poder ilustrar melhor. E para que eu e os irmãos venhamos a compreender de uma maneira mais simples a palavra de Deus naquilo que ela quer nos falar nesses últimos tempos. A Bíblia diz que existem 4 ventos. 4 ventos naturais e 4 ventos espirituais. A Bíblia deixa bem claro isso. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte, os irmãos podem acender essas luzes aqui, deixar um pouco mais claro, até mesmo para quem tem Bíblia, se quiser, aí. Diz assim, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, até o versículo de número 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, preste atenção, vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar, e disse, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Amém? Quantos aqui querem ter o selo na sua vida, o selo do Espírito? Somente o selo do Espírito livrará você das coisas que virão. Existem coisas que estão para acontecer ainda na face da terra nesses últimos tempos, e elas ainda não aconteceram. E essas últimas coisas estão preparando a igreja para as coisas que em breve virão. Diga comigo, em breve virão. A Bíblia fala, irmãos, de 4 ventos. Esses 4 ventos aqui, no qual eu vou me referir nessa noite,
São ventos da terra, como você leu aqui. São forças da terra. Diga comigo assim: os 4 ventos são forças da terra. Diga assim: os 4 ventos do Apocalipse são forças da terra. Existem na Bíblia também 4 ventos. A Bíblia diz que existe o vento oriental. O vento oriental ou vento leste. Esse vento no hebraico se chama Kofdim. Esse vento você pode observar lá no livro de Oséias, no capítulo 13, no versículo 15. Um exemplo, tem vários outros exemplos na Bíblia. Sempre quando sopra esse vento oriental na Bíblia, a Bíblia está falando sobre julgamento de Deus, ou com uma nação, ou com uma cidade, ou com um grupo de pessoas, ou com uma pessoa. Sempre quando você lê na palavra de Deus o vento oriental, você sabe que é julgamento de Deus. A Bíblia fala sobre outro vento, chamado Ian, no hebraico, que esse é um vento que sopra do oeste. Logo após o vento oriental passar, esse vento oeste, que é um vento espiritual, vem para limpar tudo aquilo que o vento leste trouxe. Muitas vezes existem pessoas, e talvez você e eu já tenhamos passado por situações difíceis na nossa vida. São permissões de Deus. Muitas vezes é esse vento leste oriental que está soprando. Depois vem esse vento oeste para limpar tudo aquilo que o vento leste trouxe. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10, fala que o Senhor mandou esse vento oeste para limpar os gafanhotos da terra do Egito. Depois desse vento, irmãos, espiritual, tem um outro vento, que é o vento norte, que se chama Cofilon no hebraico. Esse vento norte, ele sopra para abrir o céu sobre a tua vida, para limpar os céus e você poder ver o sol. Lá no livro de Cantares, no capítulo 4, versículo 16, você encontra uma referência a esse vento. E por fim vem o vento sul, o vento austro, o vento que vem para te dar um alívio de todas as coisas que você passou. O vento que vem como um vento refrescante. Lá no livro de Jó, capítulo 37, versículo 17, fala sobre esse vento. Mas esses ventos aqui que nós vamos tratar hoje, são ventos naturais. E quando se trata de ventos naturais, se fala da força do homem. A força do homem sobre a face da terra. Eu quero que você atente. Eu vou falar rapidamente sobre 3 ventos. E eu quero me deter sobre um vento, que é o vento dos tempos finais. É o vento que já começou a ser soprado. E ele estará sendo soprado até o Senhor vir levar a sua igreja. Nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. Nós estamos esperando a volta do Senhor. A volta do Senhor é iminente, mas ainda muitos fatores precisam se concatenar, se ajustar, para que o Senhor possa vir levar seu povo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda Deus pede prova do teu amor. Muitas vezes eu vejo a igreja, nós temos gente aqui para lotar 3 vezes o templo, nós temos membros da igreja, para lotar 3 vezes isso aqui. Eu fico impressionado como as pessoas no domingo, muitas vezes preferem estar em outro lugar do que estar na casa de Deus. Sabia que isso é prova do amor? Deus está pedindo prova do amor. O que é mais importante para mim? O que é mais importante para você? Deus sempre vai estar nos pedindo prova do amor, até o dia que Ele voltar. Agora, eu e você precisamos estar preparados. Estando preparados, é conhecendo os tempos que virão. É conhecendo a história. Aqueles que conhecem a história, a Bíblia, e também conhecem a história, de uma maneira geral, podem se preparar melhor do que muitas vezes aqueles que não a conhecem.
Então eu queria falar para os irmãos aqui, iniciar, Apocalipse capítulo 1, antes de... Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus deu a revelação do Apocalipse a Jesus, para mostrar aos seus servos o que em breve, diga assim, o que em breve, diga para o teu irmão, o que em breve, olhe para ele e diga para ele, meu irmão, em breve, muita coisa vai acontecer, diga para ele assim, esteja preparado, Deus vai pedir prova do teu amor, olha só, o que em breve há de acontecer, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, Apocalipse 1:1, só para você saber, a palavra Apocalipse está aqui nesse primeiro versículo, por isso que o livro de Apocalipse, no grego Apocalipsus, isso é revelação, é por isso que o livro se chama Revelação, Apocalipse, por causa dessa palavrinha aqui, ó, revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos entender a revelação de Deus, para que a gente possa caminhar, olhando para frente, e cuidando as coisas que estão acontecendo no mundo. Só para você ter uma noção, hoje, você que é cristão como eu, e você tem que olhar para Israel, hoje é o ano novo judaico, Rosh Hashanah. Ano 5.777 da criação do homem. Ano 5.777 da criação do homem. É hoje. Você tem que olhar para Israel. Você tem que ficar com os teus olhos lá em Israel, porque lá é o termômetro onde as coisas vão acontecer, e muitas coisas também acontecem em volta do mundo, e você como cristão, meu irmão, se você for como aquelas mulheres que não levaram azeite, isso é, as mulheres não levaram azeite naquela noite, porque elas não tinham conhecimento do que ia acontecer. Quando você está com o azeite preparado, isso é, quando você tem o conhecimento das coisas, daquilo que em breve há de acontecer, você está preparado. Alguém se prepara para uma situação de guerra e de crise, o exército, por exemplo, mantendo os seus mantimentos em dia, é ou não é? A sua intendência. Se o exército precisasse entrar hoje numa guerra, eles estariam preparados. Por quê? Porque eles mantêm em dia os seus mantimentos. Eu e os irmãos precisamos manter em dia a palavra de Deus, para que Deus venha trazer sabedoria e revelação para a vida de cada um. Deus não quer que sejamos tolos, irmãos. As coisas acontecendo e nós olhando passar sem as conhecer. A Bíblia diz lá no livro de Números, capítulo 10, que Deus mandou Moisés fazer 2 trombetas. Para quê? Uma para a convocação da congregação e outra para a partida da congregação. Nesse tempo, conhecer a voz de Deus implica em você conhecer o som da trombeta. Todo o povo de Israel era treinado. Todo o povo de Israel era treinado. Muitas vezes na casa de Deus hoje, Deus está mandando a trombeta tocar para partir e a igreja está parada. Deus está tocando a trombeta para parar e a igreja está partindo. Isso é falta de conhecimento. Você precisa pedir a Deus, e eu oro, para que Deus dê revelação a você nessa noite, para que você entenda como é importante estar atento para as coisas que estão acontecendo no mundo. Você não fique alienado a tudo. Para quê? Para que quando a voz do anjo tocar a trombeta, você saiba, é hora de partir. Muitas vezes você quer entrar em guerra, em época que é para você ficar acampado. Muitas vezes você quer ficar acampado na época que Deus está te dizendo, levanta e ora. É por isso que muitas vezes as coisas acontecem na nossa casa. Nós não entendemos o toque do Senhor.
As coisas acontecem na nossa família, nós não entendemos. É tempo de você lutar pela tua família, você está de braços cruzados. É tempo de você ter um conforto, um consolo da parte de Deus, e você está querendo agir, porque nós muitas vezes não conhecemos o toque da trombeta do Senhor. Por favor, irmã, pode trocar. Olha só, quando a Bíblia fala em vento, e nós tratamos no primeiro versículo dessa noite sobre vento, e é sobre isso que nós vamos falar, ventos da terra, a Bíblia está tratando, irmãos, de força de mudança. Sempre quando o vento sopra na nossa vida, pode colocar um pouquinho mais de volume para mim, por favor? Sempre quando o vento sopra na nossa vida, ele traz força de mudança. Diga para o teu irmão assim: se o vento estiver soprando, fale alto, se o vento estiver soprando, algo vai mudar na tua vida. E para melhor, meu irmão. Amém? Você crê nisso? É uma igreja que fala, uma igreja que vibra. Não são mortos aqui, são vivos, amém? Atos capítulo 2, início da igreja. O que a Bíblia fala em Atos capítulo 2? E soprou um vento, quem sabe? Um vento forte, diga comigo, um vento forte. Irmãos, isso significa que quando o vento do Espírito soprou, houve uma mudança, houve uma criação. Sempre quando o vento soprar, haverá mudança. Lá no livro de Mateus capítulo 7, versículo 25, fala que o vento soprou também sobre a casa que estava sobre a rocha, e essa casa permaneceu firme. Você é casa, meu irmão. Lucas capítulo 11 diz que nós somos casa, porque quando os espíritos malignos saem, fica ornamentado o nosso coração. Eles vão pelas terras áridas e voltam. Já que está tudo limpo dentro da casa e não existe ninguém lá dentro, eles voltam. Eu quero dizer que você é casa. E quando o vento soprar na tua casa, a escolha é tua. Ou você está na rocha, ou você está no barro. Ou você está na lama, quando o vento forte soprar, ou você está na areia e você vai cair, ou você está na rocha, que pode bater o vento forte. Você pode muitas vezes tremer, mas você não cai, porque você está em cima da rocha. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor nosso Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que esses ventos que estão batendo sobre a face da terra e bateram num certo período da história, eles são ventos naturais? Eles são ventos naturais, e eu quero mostrar para você. Coloca aí, minha querida irmã. Os 4 ventos naturais. Os 4 ventos naturais que estão sobre a face da terra hoje, ou estiveram em algum momento da história, são esses 4 aqui, ó. O primeiro vento que soprou sobre a face da terra foi o vento do poder militar. O segundo do poder religioso. O terceiro do poder político. E o que está soprando hoje e vai determinar o final dos tempos é o vento do poder econômico. Diga comigo, vamos repetir para nós aprendermos. Os 4 ventos, diga após mim, os 4 ventos que sopraram em algum momento da humanidade são esses: poder militar, poder religioso, poder político e poder econômico. Sempre que um vento desse se levantava ao longo da história, ele suplantava o vento anterior.
Sempre que um desses ventos se levantou, ele suplantou em algum determinado momento da história o poder anterior. Ele usou como forma de alavanca o poder anterior para que ele se firmasse no poder. Vocês entendem isso? Sempre que um desses ventos esteve na história do mundo, regendo durante um período de tempo, ele usou o poder anterior para que se firmasse as bases. Isso não quer dizer que, em algum momento da história, mesmo estando um desses poderes como protagonista, um outro também não veio junto com ele. Mas a história deixa clara. A história deixa bem clara a respeito desses ventos. O vento do poder militar, por exemplo. Olha só. Eu quero falar rapidamente sobre 3 ventos e vou me deter num só. Mas para que você entenda, repito. O vento do poder militar. Os irmãos sabem que a força bélica sempre esteve presente na humanidade. Desde o início dos tempos até aproximadamente o século IV depois de Cristo. Veja lá, o poder militar dominou o mundo, tanto que na época de Jesus, o Império Romano suplantou o Império Grego e dominou o mundo. Você pode ver lá em Daniel capítulo 8. Daniel tem a visão dos reinos que viriam, e ele viu o bode suplantar o carneiro. Lá no livro de Daniel, no capítulo 8, você pode ler isso aí. Quem era o carneiro? A Média e a Pérsia. Quem era o bode? O Império Grego. A Bíblia diz que o Império Grego se levantou e foi Alexandre o Grande, aquele que dominou todo o mundo conhecido. E depois que ele morreu, com pouco mais de 33 anos, o império se dividiu em 4, nos seus 4 generais. E depois do Império Grego, já na época de Jesus, o Império Romano tomava conta de todo o mundo. Isso é, a força do poder militar ao longo dos tempos. Você pode ver lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 10, se não me engano, a história de Nimrod. A Bíblia diz que Nimrod era caçador. Sabe o que significa essa palavra caçador, irmãos? Essa palavra caçador no original era homem treinado na arte da guerra. Fazia tanto a caça, como tanto caçava animais, quanto caçava homens. Desde aquela época. A Bíblia diz que Nimrod foi o mentor da Torre de Babel. Ele teve em sua mente a ideia de formar um conglomerado de nações num só lugar. Então, irmãos, desde aquela época até o século IV, através da vida de quem? A partir do século IV, pode colocar o outro slide? Só volta ali um pouquinho. Só para exemplificar para os irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 38, ali Nabucodonosor tem um sonho, e fala sobre todos os impérios militares que viriam ao longo dos séculos. Quem era a cabeça? Cabeça era o próprio Nabucodonosor, cabeça de ouro. Quem era o peito e os braços? A Média e a Pérsia. A Média era maior do que a Pérsia, mas depois a Pérsia se tornou maior do que a Média. Só para os irmãos terem uma noção, o nosso exército brasileiro tem pouco mais de 220 mil homens. Sabe quantos militares tinham a Pérsia naquela época? 2 milhões de pessoas a serviço da guerra. 2 milhões de pessoas a serviço da guerra. A Bíblia fala que o ventre e as coxas eram o Império Grego, depois da Média e a Pérsia.
E depois, por final, o Império Romano. Aqui as pernas. E os dedos de barro falam sobre o império que ainda virá dentro do nosso tempo. Talvez eu e os irmãos ainda estejamos aqui, quando esse último império se levantar sobre a face da terra. Esse é o primeiro vento, o vento do poderio militar. Ele foi aproximadamente até o século IV depois de Cristo. Depois desse vento, os irmãos vão ver que surgiu um outro vento, o vento do poder religioso. O que aconteceu a partir do século IV depois de Cristo? Os irmãos sabem a história. Constantino, imperador romano, viu e foi o primeiro a colocar a força militar a serviço da igreja. Foi o primeiro imperador que colocou toda a força militar do Império Romano a serviço da Igreja Universal. Não é a do Bispo Macedo, irmãos. Os irmãos sabem o que significa universal no grego? Vou dizer para os irmãos então, católico. Quando falar universal no grego é católico. Foi o primeiro homem que colocou toda a força do império para essa igreja. E dali, irmãos, a força da igreja romana, os irmãos estão lendo ali, sujeitou reis à sua influência. Os irmãos pegam qualquer filme, até o século X, até o século XV, um pouquinho antes do século XV, que se chama Idade Média, do século V até o século XV, Idade Média. Os irmãos vão ver nos filmes, na televisão, os reis se sujeitando a quem? Ao poder diga comigo, ao poder da igreja. Então, significa que o poder religioso suplantou o poder militar. Diga para o teu irmão assim, o poder religioso suplantou o poder militar. Mas e depois desse vento, irmãos? Que vento que veio? Coloca aí, minha irmã. Olha só. Olha o vento político se firmou mesmo, a partir do século XVIII, com o iluminismo. Os irmãos já ouviram na história, né? Iluminismo, os intelectuais, os pensadores, homens de grande filosofia. Mas o poder político veio um pouco antes desse tempo. Ele começou a se afirmar a partir do século XV com o Renascimento. Os irmãos já estudaram isso na escola. Renascimento, Idade das Artes, né? Michelangelo, Da Vinci, etc, etc. Ali começou. Inclusive, tem algo interessante que nós cristãos às vezes desconhecemos. No século XVI, eu e os irmãos temos que dar graças a Deus por homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, Hus e vários outros. Porque a partir do século XVI, ele quebra o poder da Igreja Católica. Ele começa a quebrar o poder religioso. E se inicia o chamado protestantismo. Protestante por quê, irmãos? Já está na cara. Por quê? Protestante. Protesto. Eu e os irmãos temos que dar graças a Deus pela nossa Bíblia hoje, porque senão o poder religioso ia estar até hoje, sabia? Sabia que o poder religioso queria se firmar? Por que veio as caravelas para cá? Por que foi descoberta as Américas? Quem que fez o primeiro culto numa América? Foi o poder religioso. O poder religioso queria dominar o mundo através do poder militar. Mas a partir do século XVIII, esses pensadores que eu coloquei aqui, através do iluminismo, os irmãos sabem que o iluminismo, e eu não vou falar sobre isso aqui, não é o tema, eu tenho que acelerar para me chegar onde eu quero. O iluminismo era um movimento criado por maçons. Diga comigo, o iluminismo foi um movimento criado pela maçonaria. Irmãos, crente
Crente cheio do Espírito e maçonaria não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein? Crente que namora maçom, que fica namorando a maçonaria como se fosse algo bom, maçonaria é trevas. Eu não tenho tempo aqui para explicar isso para os irmãos agora, mas é trevas. 95% dos maçons não sabem o que é a maçonaria de verdade. 95% deles não sabem. É um número bem pequeno que sabe que, na verdade, a maçonaria, no seu profundo, no seu culto, no 33º grau, a partir do 30º grau, até o 33º grau, grão-mestre, eles cultuam o bode. Eles cultuam o bode, e o bode simboliza Satanás. É esses que eles cultuam. Pois bem, a força do iluminismo, a época das luzes, isso é, entendimento, até o século 15, 16, eu quero dizer uma coisa para você, uma curiosidade. Até esse século, Deus era o centro de todas as coisas. A partir desses séculos 15, 16, 17, 18, Deus saiu do centro e o homem se tornou o centro. É por isso que nós vivemos um caos muito grande. O homem se tornou o centro, era Deus o centro de todas as coisas. Até essa época não existiam ateus. Você vê um número acentuado de ateus, todos eles vêm dessa época. Todos eles descendem do iluminismo. Todos eles têm ideias iluministas. Quando você vê num desenho animado, num desenho de televisão de criança, uma lâmpadazinha acendendo na cabeça, quantos já viram aqui? Tem uma ideia. É iluminismo. É um símbolo do iluminismo. É um símbolo do iluminismo que é colocado em todas as esferas. Para quê? O homem sendo o centro do universo. O homem sendo o centro de todas as coisas. Você pode ver que nessa época surgiram a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e o iluminismo influenciou a Revolução Farroupilha aqui, dos gaúchos que estão aqui presentes. O iluminismo, ideias desses homens, Voltaire, Montesquieu, todos esses homens com ideias centradas neles. No século XIX, irmãos, tem um homem que serviu de grande desgraça, eu diria assim, mas para a ciência ainda é cultuado, que foi o homem que escreveu A Origem das Espécies. Quem sabe? Darwin, Charles Darwin. Charles Darwin estava dizendo assim: Deus não é o centro de todas as coisas. Deus não é o centro de todas as coisas. A força política, nessa época, começa a suplantar a força religiosa. O vento da força política começa a afundar, a tentar esmagar o poder da igreja. E o último vento, e é esse vento que eu gostaria de falar um pouquinho mais com os irmãos. Existe uma decisão que você vai ter que tomar hoje à noite. Existe uma decisão importante, meus irmãos, que nós precisamos tomar dentro do nosso coração. Esse vento do poder político iniciou lá pelo século XIX, início do século XX. Primeira e segunda revolução industrial, quem já estudou, 1760, 1900, primeira e segunda. O homem começa a entender que, como ele é o centro de todas as coisas, como ele é o centro de tudo, e Deus agora é secundário, ele precisa fazer algo para que ele venha se beneficiar, para que ele tenha uma boa vida, uma vida tranquila, uma vida longe das preocupações, longe dos problemas. É por isso, irmãos, que hoje em dia as pessoas trocam um culto por qualquer coisa. As pessoas trocam um culto por qualquer coisa. Sabe por quê? Porque isso vem desde essa época. O benefício próprio. Não, hoje eu estou muito cansado, hoje não dá. Hoje eu vou ficar em casa.
Hoje eu tenho uma cama confortável. Hoje eu tenho uma televisão HD. Hoje eu tenho um bom som. Hoje eu tenho um banho quente no banheiro. Hoje eu tenho uma geladeira. São coisas que vieram para beneficiar o homem. Mas espiritualmente, eu gostaria que você entendesse isso. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que todas essas coisas vieram para tirar Deus do centro. Tudo isso veio para tirar Deus da onde ele deveria nunca ter saído. E o poder econômico começa a suplantar todos os outros poderes que vieram antes dele. Hoje, você não faz nada, absolutamente nada, se você não tiver dinheiro. É ou não é? Hã? É ou não é, irmãos? Hoje você não se mexe para lado nenhum. Hoje você não consegue, hoje você ficou refém. Os bancos estão em greve, todas as pessoas são reféns. Não conseguem financiamento, não conseguem muitas vezes pagar um título atrasado, começa a correr mora, começa a correr juro. Por quê? Porque os bancos sabem, e quem trabalha lá sabe, que todas as pessoas hoje são reféns do sistema econômico, mesmo que eles não tenham o mínimo conhecimento disso que eu estou falando. Isso está na inconsciência coletiva. Os irmãos entendem isso? Isso está na inconsciência coletiva. Teve um homem que escreveu, o meu sogro é economista, está lá, ó. Ele escreveu, teve um homem que escreveu, um escocês que escreveu um livro, que se chama A Riqueza das Nações. Alguém já ouviu falar sobre esse livro? O nome dele é Adam Smith. Adam Smith começou a explicar o que era o capitalismo, lá no século XIX. Adam Smith começou a explicar, foi o primeiro homem que teve entendimento sobre o que era o capitalismo. E eu estava lendo algumas coisas a respeito de Adam Smith, e ele diz que quanto mais egoísta, quanto mais individual a pessoa for, melhor para o capitalismo. Porque vai fazer o capitalismo crescer, porque você vai pensar em teu benefício próprio para você ganhar mais dinheiro. São ideias assim, irmãos, que entraram na cabeça da humanidade. Você estuda administração, você estuda economia, você lê o livro de Adam Smith para você ver o que eu estou falando. E essas ideias começaram a tomar força, e elas estão tomando cada vez mais força, porque agora eu quero mostrar para você o que acontecerá no final dos tempos, nos dias em que a igreja ainda na face da terra será provada. E aí eu quero ver onde está teu coração, se está na economia ou teu coração está no Senhor. E não adianta você dizer glória a Deus, porque você não diga ainda. Não diga ainda, você vai ter que pensar muito bem. Você vai ter que pensar muito bem aonde está o teu coração. Em qual lugar e para quem o teu coração está voltado. A quem o nosso coração tem servido. Apocalipse capítulo 13, abra a tua Bíblia, versículo 16 e 17. A economia nos dá a entender como o iníquo, o famigerado, o homem do mal, aquele que se levantará no fim dos tempos, irá governar toda a humanidade. Você acabou de concordar comigo que ninguém faz nada sem o dinheiro. Ninguém consegue se mover sem o dinheiro. E é a economia, o vento final, nos últimos tempos, que fará com que o homem do mal, que se chama besta, anticristo, antiga serpente, se levante no final dos tempos e tente controlar não só as pessoas aí fora, mas a igreja também. E é por isso que eu e você não podemos ser escravos da economia. Diga comigo, eu não quero. Mas fale de coração, irmãos. Se você não falar de coração, não precisa falar, não precisa repetir. Você não precisa ficar repetindo. Mas se você quiser, você diga comigo, porque eu quero. Eu não quero ser escravo da economia. Eu quero
ser escravo de Jesus Cristo. Amém? Oh, glória a Deus. Então, treme aí na base agora, ó. Olha o que fala a Bíblia. Também obrigou todos. Preste atenção nos detalhes. Eu digo aqui na escola de ensino, domingo de manhã, que o segredo que o Espírito Santo nos revela está nos detalhes dos versículos. E aí ele traz à luz, rema, viva, palavra viva, aquilo que está oculto. Olha só. Ele não pediu, irmãos, entenda. Também, repita, obrigou. Obrigou. Todos. Diga todos. Diga para o teu irmão assim, é você. Não, eu não. Eu não. Diga, eu não. Eu não. Mas olhe, também obrigou todos. Pequenos e grandes, fala de posição, irmãos. Nível de autoridade, pequenos e grandes, não é baixinho e grande. É nível de autoridade, pequeno e grande. Rico e pobre, nível social. Livres e escravos, isso é, aqueles que são donos de grandes conglomerações. Você se julga uma pessoa livre, porque você é um multibilionário. E escravos, aqueles que trabalham para essas pessoas. Preste atenção, a receber certa marca na mão direita ou na testa. Você entendeu? Que o anticristo irá obrigar todos, toda a humanidade, a receber essa marca. Por quê? Por quê? Por quê? Qual é a vantagem de receber uma marca? Para que ninguém pudesse, diga assim, você não vai poder comprar, é sério isso, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder trocar, se não tiver essa marca na mão. É preocupante porque o vento da economia está, os irmãos estão entendendo, é como um ratinho que está sendo acuado num canto e não tem para onde fugir. Os gatos estão vindo. O vento da economia está tomando uma proporção gigantesca na humanidade nos dias de hoje. Coloca o CPF no computador. Se você tem o programa Serasa, e lá vai aparecer negativado, porque a economia está globalizada. Coloca o CPF no computador e lá vai aparecer assim, nome limpo. Por quê? Porque todos conhecem o teu nome. Todos conhecem o teu nome. Você pode até não saber, mas todos conhecem, os bancos conhecem o teu nome. Se você é um bom pagador, os bancos ficam ligando para você. É ou não é, irmãos? A igreja tem que ser boa pagadora. Não ficamos devendo nada para ninguém. Os bancos ficam ligando para você, insistindo para que você faça um crédito, é ou não é, bispo? Por quê? Porque eles têm acesso ao seu CPF. É o vento da economia. É onde o anticristo quer chegar. Ele quer dominar, ele quer fechar todas as áreas. E nos finais dos dias, ele obrigará, irmãos. Aí que eu quero ver, irmãos, a nossa vida. De quem somos escravos realmente? Do poder econômico ou de Jesus Cristo? Ele obrigará a todos a receberem uma marca, para que você possa comprar, vender ou trocar. Você não precisa ficar preocupado de saber como será essa marca. Você não precisa te preocupar com isso. Você não se preocupe, diga para o teu irmão, se não se preocupe, meu irmão. Talvez você esteja já assustado. Talvez você já esteja apavorado. Mas eu quero dizer para você, fique tranquilo. Você está confiado nas asas do Senhor. Você está debaixo das asas do Senhor. Você tem que aprender isso aqui para que ninguém pegue você de surpresa. Você está entendendo? Eu e os irmãos jamais seremos pegos de surpresa.
Quando nós falamos de economia, nós estamos falando aquilo ali, ó, dinheiro. Pode trocar o slide, mano. Apocalipse, capítulo 13, como nós lemos. Já está ali, querida. Pode deixar. Quando nós falamos de economia, nós falamos de dinheiro. Quando nós falamos de dinheiro, toca no maior ídolo do nosso século. Quando falarem de dinheiro para você, aí o teu coração, aí você vai saber quem é o ídolo realmente dentro do teu coração. Quando um pastor pede uma contribuição, o dízimo, a oferta, isso é bíblico. E muitas vezes você está dominado por problemas financeiros, problemas econômicos dessa época. Problemas que levaram a você a ficar perdido muitas vezes. E você começa a reter aquilo que pertence a Deus. Você começa a guardar aquilo que pertence a Deus. Por medo. Eu quero dizer para você, irmão amado, nessa noite, que o medo é o maior inimigo da fé. O medo é o maior inimigo da fé. E enquanto nós aqui nessa igreja tivermos medo, a nossa fé não vai poder operar nada. Quando o medo dita as tuas ações, quando você diz assim, não, eu não posso dar, esse mês eu não posso, eu vou ficar sem nada, eu vou reter isso aqui porque eu preciso, senão vão cortar minha luz, senão vão cortar minha água. O medo está dizendo para você como agir. E eu quero dizer o seguinte, que é o maior passo que o anticristo vai ter, a maior carta na manga que o anticristo terá no final, será o medo na vida de todos os habitantes da terra. Quando o medo começa a dirigir as nossas ações, em relação àquilo que nós temos que entregar a Deus, aquilo que nós precisamos entregar aos homens, e quando isso começa a tomar conta da nossa vida, e você diz, não, isso aqui é muito, eu não vou dar tudo isso para a igreja não está precisando, eu vou ficar com parte, eu vou dar uma ofertinha. Eu quero dizer para você que isso evidencia quem é o Senhor na tua vida, mesmo que dentro do teu coração, talvez você esteja lutando aí, dizendo, não, eu amo a Cristo, eu amo a Deus. Muitas vezes nós chamamos Deus de Senhor, e é verdade, Ele é Senhor, e pedimos, Senhor, cuida da minha família, cuida da minha vida, eu sou teu servo. Sabe o que significa a palavra servo no Novo Testamento? Original grego, doulos, é a mesma coisa que escravo. Diga assim, servo, no Novo Testamento, significa escravo. Todas as vezes aonde aparece a palavra servo, 121 vezes no Novo Testamento, significa escravo. Nós falamos, Senhor, eu sou teu servo, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. Mas quando nós tratamos de dinheiro, nós falamos, não, eu não sou teu servo nessa área. Inconscientemente, irmãos estão entendendo? Lá dentro da tua consciência, você nem sabe, mas você está dizendo, Senhor, ajuda a minha família, ajuda o meu filho, ajuda a minha esposa, ajuda o meu marido, ajuda o meu trabalho. Mas dentro do nosso coração, nós pedimos ajuda ao Senhor. E quando que é para nós realmente sermos escravos de Cristo e falarmos, Senhor, Tu tem toda a minha vida em Tuas mãos, eu sei que Tu vai suprir, eu dou por fé, meu Deus. Eu quero dizer para você aqui, se você quer arrumar a tua vida financeira, meu irmão, eu ouso dizer isso aqui, se você quer arrumar a tua vida financeira, se você realmente quer provar aquilo que eu estou falando aqui, comece a ser fiel a Deus em todas as coisas. O poder econômico não pode controlar a tua vida. Se o poder econômico começar a controlar a tua vida, o anticristo em breve controlará. Se o poder econômico controlar a tua vida, o anticristo em breve irá controlar.
1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Olha a capacidade que a economia tem de fazer, irmãos. Lá naquela igreja só pedem. Mas que saco! Só pedem. É oferta para isso, oferta para aquilo outro. Eu estou cansado. Muitos se desviam da fé, irmãos, porque tem o coração, o seu maior ídolo. Eu quero dizer para você, querido amado, que o teu maior ídolo, acima de todas as coisas, tem que ser Jesus. E que o poder econômico não pode tentar controlar você. Existe uma crise generalizada hoje. Existem situações terríveis acontecendo no Brasil e no mundo. Eu estava lendo uma matéria na revista Exame, e um economista do Banco Central prevê em breve uma quebra, novamente como a mesma quebra que aconteceu em 2008. Quebrou aquele banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, e houve uma quebradeira geral. Ele está prevendo isso dentro de pouco tempo na economia chinesa. Eu quero dizer, meus irmãos, que todas as coisas podem passar. Nós podemos até perder algumas coisas na nossa vida. É ou não é? Podemos perder, irmãos. Mas você não pode perder a salvação. A economia não pode tirar a salvação, sabe por quê? Quando você diz que é escravo do Senhor, você está guardado por eles. Eu vou mostrar alguns detalhes para os irmãos disso aí. Olha o que fala 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e versículo 11. Preste bem atenção nesse versículo. Olha que versículo interessante. Aquele que supre a semente ao que semeia. Isso é, quem supre a semente ao que semeia, irmãos? Deus. Diga comigo, Deus. Deus é aquele que supre a semente ao que semeia. A Bíblia está dizendo que Deus vai suprir a tua semente. Irmãos, é sério, não sou eu que estou falando. Discuta com Deus, discuta com a palavra. Aquele que supre a semente ao que semeia. Irmãos, ao que semeia está falando daquele que dá com generosidade dentro do seu coração. Aquele que não retém. Aquele que não fica guardando aquilo que pertence ao Senhor. Você quer guardar aquilo que é do Senhor, e você quer ainda que Deus venha te abençoar. Você ora e nada acontece. Mas é que você não é escravo do Senhor, você é escravo do mundo. E o pão ao que come, além de te dar semente, vai te dar o pão, irmãos. Você vale muito mais do que pardais. A Bíblia diz que vocês valem muito mais do que pardais. Olha o que diz. Também lhe suprirá e multiplicará a semente, e a fará crescer os frutos da sua justiça. Deus fará com que os frutos da justiça dele, não é tua justiça, meu irmão. Não pense que é tua justiça, a justiça de Deus. Você sabe que a Bíblia fala dos frutos da justiça de Deus? Abra a tua Bíblia, Isaías, capítulo 32, versículo 17 e versículo 20. Além de você ter o pão, além de você ter a semente, além de você ter a água, além de tudo isso, olha o que fala. Em Isaías capítulo 32, versículo 17 até o versículo 20, eu vou ler aqui. Preste atenção. O fruto da justiça será paz. Diga comigo, paz. Diga para o teu irmão assim, você vai viver em paz. Diga assim, se você, pode falar bem para ele com toda educação, mas fale. Se você não for escravo da economia, você viverá em paz. Primeira coisa, irmãos,
você terá paz. Segunda coisa, além da paz, você terá tranquilidade e confiança. Diga para o teu irmão assim: você vai ser tranquilo, meu irmão. Você vai poder viajar. Você vai poder ter as coisas boas que você deseja dentro do teu coração. Isso é, se Deus assim o permitir. Mas você terá uma vida tranquila e terá confiança. Você não será medroso, irmãos. Confiante é uma pessoa. Os irmãos lembram que eu falei do medo aqui, que é o maior inimigo da fé? Pois a confiança vai espantar o medo na tua vida. Talvez hoje você tenha medo. O que será amanhã? O que vai acontecer com meus filhos? O que vai ser da minha vida? Eu quero dizer para você que a confiança do Senhor é a tua força. A alegria dele é a tua força, mas a confiança dele também será a tua força. E olha o que diz. Olha só que promessa abençoada, tipo o povo de Israel. O meu povo viverá em locais pacíficos. Você vê, irmãos, eu quero dizer, profetizar na vida de todos os irmãos, inclusive na minha. Os irmãos vêm em tiro aí no meio das ruas. Situações difíceis, oremos pela nossa cidade. Mas você vai habitar em lugares tranquilos. A tua casa será guardada pelo Senhor. A porta da tua casa será guardada pelo anjo do Senhor. Mas eu moro num bairro violento. Ali na tua casa será habitação de paz. Diga para o teu irmão: a tua casa será habitação de paz. Olha só que bênção esses versículos. Olha só, irmãos. Você vai viver em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Olha, já viu isso aí, irmãos? Os frutos da justiça de Deus na nossa vida, irmãos. Você dá semente ao que semeia, Ele te supre o pão. Ele te supre todas as coisas. Ele te dá todas as coisas, ainda te dá paz, tranquilidade, confiança. Te dá uma casa segura, uma vida tranquila. Em lugares de descanso. Olha só, queridos. Mesmo que a saraiva. Olha só, o que está falando sobre isso aqui? Saraiva, chuva de pedras com vento. Mesmo que venham tempos difíceis que nós estamos atravessando agora, e arrase a floresta, e a cidade seja nivelada ao pó, destruída, como vocês serão felizes. Irmãos, já viu alguém feliz com cidade arrasada, com saraiva de pedra? A Bíblia está dizendo: fique tranquilo, essas coisas não atingirão você. Aleluia! Se for para o Senhor, aplauda mais forte. Como vocês serão felizes semeando perto das águas. Olha só, os teus animais, olha aqui, quem tem fazenda. Deixando soltos os bois e os jumentos. Isso também está falando da nossa família. Teus filhos vão poder ficar tranquilos, tua esposa, teu marido vão ficar tranquilos, porque o Senhor vai guardar a tua casa. Mas para isso, irmãos, você tem que ser selado por Deus. Coloca o próximo slide, por favor. Você tem que ser selado por Deus. Pergunte para o teu irmão assim: você já é selado pelo Senhor? Pergunte para ele assim: você já é selado por Deus? Agora pergunte para ele assim: tem certeza? Você tem que ter certeza que você é selado pelo Senhor. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 22. Está ali, ó. Coloquei ali. Nos selou como sua propriedade. Diga assim: eu sou propriedade do Senhor. E olha só, além de nos selar, olha só que Deus bom. E pôs o seu Espírito em nossos corações. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Dá uma lida no final ali. Como garantia
como garantia do que está por vir. Ainda não terminou, irmãos. A minha e a luta dos irmãos continua nessa terra. Somos abençoados por Deus. Não seremos escravos do dinheiro nem da economia, porque o nosso coração é liberal. Nós damos por amor, nós não damos por pressão, porque o Senhor é o nosso Senhor, nós somos escravos dele. Olha só, como garantia do que está por vir. Virão coisas terríveis ainda sobre a terra, irmãos. Virão coisas ruins sobre a face da terra. Virão ventos fortes ainda sobre a face da terra. Mas eu e os irmãos estaremos selados. Mas eu e os irmãos estaremos guardados. Diga para o teu irmão assim: não tenha medo do que está por vir. Senão você espanta a fé, meu irmão. Tenha fé, tenha confiança. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. O Senhor irá selar o seu povo antes que os ventos sejam liberados sobre a face da terra. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. 3. Não danifiquem nem a terra, nós lemos lá no início, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Eu e você receberemos um selo na testa, um selo espiritual. Assim como nós não devemos ficar nos preocupando, eu falei isso no início, com o que será essa marca, como ela será, como o anticristo vai querer marcar. Não te preocupe com isso. Essa marca do anticristo, assim como a marca espiritual do Senhor, ela é mais uma marca espiritual do que uma marca real, quero dizer para você. Não fique te preocupando, você tem que se preocupar com esse selo aqui, meu irmão, ó. É você estar selado pelo Espírito Santo de Deus, antes das coisas começarem a acontecer. Porque quando eu e os irmãos estivermos selados, qualquer coisa pode acontecer, mas eu e os irmãos estaremos vivendo tranquilos. Eu e os irmãos estaremos vivendo em lugares pacíficos e tranquilos. O mundo pode estar um caos. O mundo pode estar virando de pernas para cima, mas eu e os irmãos estaremos confiados na presença do nosso Deus. Coloca o próximo slide. Como vencer nesse tempo em que virá? E é o último slide dessa noite. Existe somente uma maneira de você vencer o vento econômico. Eu acredito que você já sabe como. É sendo selado pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma única maneira de você receber o selo de Deus. É sendo escravo do Senhor. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Preste atenção nesse versículo. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto, pertence ao Senhor. Isso é, aqueles que eram escravos, prostituição, adultério, roubo, bebedice, glutonaria, falar mal dos outros, e tantos outros frutos da maledicência que existem. Inveja, fornicação, pensamentos ruins. Quando você era escravo e você veio para o Senhor te tornou liberto pelo sangue de Jesus. Mas preste atenção, que algo interessante o apóstolo nos fala. Ele diz assim: semelhantemente àquele que era livre. Olha só, irmãos, eu e os irmãos somos livres do pecado, amém?
Nós somos livres do pecado, o sangue de Jesus nos lavou. Quando foi chamado, repita comigo, é escravo de Cristo. Diga para o teu irmão assim, você tem que ser escravo. É sério. Você tem que ser escravo de Cristo. Irmãos, na época de Jesus, um pouquinho depois, Sêneca, historiador romano, fala que os escravos tinham uma vida muitas vezes melhores do que uma pessoa livre. Na época de Jesus, lá em Mateus capítulo 20, se não me engano, um trabalhador recebia 1 denário por dia. 1 denário por dia. Isso era a moeda, trabalho diário. Um soldado romano recebia 225 denários ano, menos do que 1 denário por dia. E olha só que engraçado, isso os historiadores, Fausto também fala, Sêneca fala sobre isso. Eles dizem o seguinte, que os escravos, naquela época, nesse período de Jesus, pós-ascensão de Jesus, eles eram muito bem tratados. Tanto é que em Roma, um escravo andando na rua, ele não era distinguido de uma pessoa livre. Olha só que interessante, meu irmão. Se Jesus for o teu Senhor e você for escravo de Jesus, Ele vai suprir todas as coisas na tua vida. Sabe por quê? Olha só essa comparação. Isso, eu estou falando da época do apóstolo Paulo. O escravo, o senhor do escravo era obrigado, a legislação o obrigava a permitir que o escravo tivesse uma esposa e tivesse filhos também, se o escravo quisesse. O senhor do escravo era obrigado a sustentar o escravo em tempos difíceis, com alimentação, roupa e moradia. Eu quero ser escravo do Senhor, porque Ele vai me alimentar, eu e a minha família, em tempos difíceis, com alimentação, roupa e moradia. Eu prefiro ser escravo do Senhor do que ser escravo da economia. Sabia, tem mais um detalhe. Na época do apóstolo Paulo, os escravos, todo final do mês, recebiam 5 denários para gastar como eles quisessem. Já pensou, irmão? Casa, comida, roupa lavada, família, tudo pago, e ainda o teu dono vai lá e diz, não, eu vou te recompensar esse mês, tem mais um dinheiro para você. É assim que o nosso Pai faz conosco. É assim que o nosso Pai faz conosco, mas você tem que deixar de ser escravo da economia. Enquanto o dinheiro falar para você o que você deve fazer, você vai continuar sendo escravo da economia e você não vai ser escravo do Senhor. É por isso que quando chega na ceia, tem alguns que gelam, tem alguns que ficam branco, e tem gente que nem vem tomar ceia sendo membro da igreja. Porque a economia controla a vida dessas pessoas. Eles são escravos em algumas áreas, em outras áreas eles querem ser pessoas livres. Durante um tempo eles ficam escravos, durante outro tempo eles querem ser livres. Eu quero afirmar o que eu estou falando aqui na presença de Deus. Se a economia controlar a maneira como tu vive, se o medo controlar a maneira como tu vive, e aquilo que pertence ao Senhor você retém, é bem propenso que na hora mais escura você venha sucumbir à marca do anticristo. Porque no momento de liberdade, aonde nós somos livres e podemos dar ao nosso Deus de coração, nós não damos, quando o pior apertar, quando a noite chegar, muitas vezes você vai ficar com mais medo ainda. E aí você vai ser um alvo fácil para ser selado pelo selo de Satanás. E a pergunta que eu faço nessa noite, antes de nós terminarmos, é o seguinte: de quem que você deseja ser escravo a partir de hoje? Do Senhor ou da economia? Do diabo ou do anticristo? De quem você deseja ser escravo? Quem é que tem controlado a tua vida? O medo? É o medo que controla as tuas ações? Ou é a fé que controla as tuas ações?
aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá o pão ao que semeia, aquele que dá os frutos de justiça para aquele que semeia, paz, tranquilidade, descanso, uma vida sossegada, esse também vai suprir todas as coisas na tua vida. Vamos ficar em pé? Eu espero que você tenha entendido a palavra. Eu espero que nós venhamos a sermos sal e luz em todos os lugares aonde nós estivermos. E que nada venha controlar a nossa vida, além de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Coloca